Pode sentar, muito obrigado. Amados, eu quero então repartir uma palavra com você baseado numa mulher. A Bíblia não dá muitas informações sobre a vida dessa mulher, sobre Dorcas, mas dá o suficiente para vermos que Lucas dá um destaque para essa mulher. Ele podia falar de muita gente na cidade de Jope, mas gasta uma boa porção do capítulo 9 de Atos falando dessa mulher Dorcas, ou Tabita, né? E a gente encontra nessa mulher muitas coisas lindas, e eu quero pensar em algumas dessas coisas lindas que a gente vê nessa Dorcas, que se a Bíblia não fala se ela era casada, não fala se ela tinha filhos, mas se ela não tinha filhos naturais, ela com certeza tinha muitos afilhados em toda a cidade de Jope, ali bem perto de Tel Aviv, bem do lado, bem anexo a Tel Aviv. Eu quero ler um texto, o texto de Atos capítulo 9, ler com você, e depois eu quero mostrar algumas fotos da cidade de Jope e conversar algumas coisas baseado sim na postura, no exemplo de Dorcas. Vamos lá, a partir do verso 36 o texto diz assim: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas obras, pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, Lida é uma cidadezinha, fica a uns 20 quilômetros de Jope. Lida era perto de Jope. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali em Lida, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto lhe se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. E a partir daí, a narrativa continua, baseado na casa de Simão e depois Cesareia, mas a nossa atenção se volta para esse trecho que fala da pessoa de Dorcas. Abaixa a sua cabeça, vamos orar um pouco mais. Senhor, muito obrigado por esse texto sagrado, pelo exemplo que Lucas deixou registrado dessa Tabita, desta Dorcas, desta mulher linda que fazia as boas obras. Muito obrigado pelo exemplo que ela nos dá, e pedimos que o Teu Espírito, segundo a Tua palavra e as verdades que estão aqui neste texto, ministre a vida de cada um de nós, nos estimulando, nos abençoando, nos conduzindo a ter uma vida cheia de frutos e de bons testemunhos, assim como Dorcas, que 2000 anos depois ainda é lembrada como uma mulher de Deus, como uma mulher que fazia o bem e exemplo para todos nós. Muito obrigado, e oro no nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é mostrar um pouco da cidade de Jope para você. Muito bem, eu peço permissão para mostrar algumas imagens que são desde 2018, algumas delas quando nós estávamos lá. Essa aqui é uma foto tirada, eu tirei essa foto na cidade de Jope, tem um pátio aqui, né? Os prédios ao fundo são a cidade de Tel Aviv.
Então, Jope é uma cidade litorânea, bem próximo de Tel Aviv, tem um porto muito antigo, quase 4.000 anos tem esse porto. Na época de Abraão, é possível que essa região já tivesse um porto e alguns comércios já acontecessem ali. No mínimo, 1.800 anos antes de Cristo, Jope já existia como uma cidade portuária. Então, é muito antiga de fato. Uma outra foto, eu tirei também, tem uma galerinha, esses de boné vermelho, do nosso time, aqui a pastora, né, Marinalva, e calçadões enormes dentro da cidade de Jope, né, o mar ao fundo, tamareiras espalhadas para tudo quanto é lado, né, uma coisa linda. E essas construções, elas são muito antigas mesmo. Algumas são do 1º século, e eu vou mostrar. Pode virar a foto, por favor. Aí, desculpa, eu não resisti a colocar, foi a primeira vez que eu tomei suco de como é que chama? Vermelho? Romã, isso mesmo. Suco de romã. É uma coisa espetacular. Pastor Davi lá no fundo, uma galera do time também. Pode virar, por favor, tira logo essa foto. Aqui, a cidade de Jope também é a cidade do profeta Jonas, né? Quando Deus dá a missão para Jonas, para ir para pregar em Nínive, na Síria, ele estava no norte. Jonas era um profeta do norte, né, da região de Israel, pelo menos a uns 200 quilômetros da cidade de Jope, né, e ele recebe a missão de pregar em Nínive. Aí Jonas não queria pregar em Nínive, então ele achou que conseguia fugir de Deus e fugir da missão. Ele desceu para Jope, pegou um navio nessa cidade e foi na direção de Tarsis, que era uma cidade bem distante, no extremo oeste da Ásia, da Turquia hoje, para fugir de cumprir o chamado de Deus. Foi quando acontece o texto que você sabe, a história que você conhece. Houve uma grande tempestade no mar Mediterrâneo, e as pessoas do navio começaram a jogar tudo para fora e tal, lançaram sorte, falaram assim: quem é que está dando problema para nós? E os deuses estão dando problema para nós. Aí a sorte cai em Jonas, e Jonas estava escondido. Vão lá conversar com Jonas, e ele fala assim: é verdade, eu estou fugindo do meu Deus. O povo do navio, que eram de outra fé, falou assim: rapaz, então se reconcilia logo com teu Deus aí, senão nós vamos morrer tudo aqui. Aí eles foram mais crentes do que Jonas, né, os caras do navio. O fato é que Jonas não queria voltar para cumprir a missão, e Jonas escolheu ser lançado ao mar e morrer afogado, né? Maluquice, né? Deus fala as coisas para a gente, é para a gente obedecer, né? Jonas é um exemplo do que preferiu morrer afogado do que cumprir a vontade de Deus, que a gente não seja nesse aspecto igual Jonas, né? Mas o que aconteceu? Um grande peixe, a Bíblia diz que engole Jonas. E esse grande peixe, está aí uma escultura de baleia, mas possivelmente não tenha sido uma baleia. A Bíblia não diz que foi uma baleia, diz que um grande peixe. E esse grande peixe vem nadando aonde pegou Jonas e cuspiu Jonas de volta em Jope, né? Aí o peixe vomita Jonas em Jope. E a Síria, Nínive, ficava bem distante, talvez 400 a 600 quilômetros ao norte. Deus podia ter facilitado, jogado ele lá para cima, né? Mas não, vai lá da onde você escolheu escapar, né? Vai lá para Jope, o peixe vomita ele em Jope, e ele sai com cheiro de peixe andando quase 600 quilômetros até chegar a Nínive, né? Para poder cumprir a mensagem de Deus. Por isso tem essa escultura dessa baleia na cidade de Jope. Pode virar a imagem. Essa casa, duas coisas interessantes em Jope, normalmente se destaca, é a cidade de Jonas, né? Onde Jonas quis fugir, né? Mas essa casa aí é a casa de Simão o curtidor. Na sequência do texto de Atos, o Lucas continua uma narrativa falando de Pedro hospedado na casa de Simão o curtidor. E
E depois Deus vem com uma revelação, ele vai para Cesareia Marítima, para a casa de Cornélio, para poder pregar o evangelho lá. Mas essa casinha, a tradição diz que de fato é essa casinha a casa do Simão o curtidor. E tinha um cenáculo, tinha uma casa no alto. Geralmente as casas no alto eram salas enormes, não tão grandes, mas eram maiores do que as salas normais das casas. E nesses cenáculos, os visitantes às vezes se acomodavam e aconteciam também os velórios. Dorcas estava num cenáculo, que é uma casa no alto, né? E assim, Pedro estava hospedado na casa de um Simão, que era morador dessa casinha aí. Os fundos dessa casa, na verdade, aqui são a entrada da casa, mas o outro lado da casa dá para o mar. Então é muito provável, essa construção faz parte de muitas que provavelmente tenham 2000 anos e sejam no primeiro século. Então é uma possibilidade dessa casinha de fato ser a casa de Simão o curtidor. Então Pedro estava por esse lugar aí, quando recebeu aquela visão do lençol, com os animais e tudo mais. Vou mudar aí um pouco mais próximo, né? Tem umas placas de indicação. A cidade de Jope é linda, é uma maravilha ali no Mediterrâneo. A cidade é linda, o porto é muito importante. Pode virar? E aí um pouco, hoje, né? Hoje em dia tem bastante, lá nos prédios é Tel Aviv, e aqui uma parte da cidade de Jope. Muitas dessas casas são muito antigas, têm milhares de anos aí, pelo menos 1.500 anos, 2.000 anos, mas a maioria da cidade é nova, né? Algumas partezinhas bem pequenas que são de 2.000 anos, a maioria é nova. Então, a cidade de Jope é essa aí. Nessa cidade é que Dorcas morava, uma cidade litorânea. Já era porto quando, no primeiro século, Dorcas morava ali. Curiosidades sobre a cidade de Jope. A palavra Jope, né, ela significa Jope, ou Iafa, ou Jafa. Depende se você fala em hebraico, fala em grego. É bem parecida a pronúncia. E Jope, Jafa ou Iafa, ela tem um significado. O significado dela é bonito, é formoso. A própria palavra Jope significa formoso. E provavelmente porque era uma linda cidade. Até hoje é uma linda cidade. E ela é conhecida como a cidade linda, a cidade formosa. Muito interessante, né? Agora, a palavra Dorcas, nós estamos falando de Dorcas, né? Dorcas é uma palavra que o texto mesmo, Lucas, diz que a tradução de Tabita é Dorcas. Tabita, uma mistura de hebraico e aramaico, e Dorcas é em grego. E o significado tanto de Tabita quanto Dorcas é o mesmo, ou seja, pode ser uma palavra que significa gazela ou corça, e isso era um elogio, né? Lembra dos cânticos por Salomão? Muitas vezes ele se refere à sua noiva, né, com adjetivos que não são comuns para nós, né? Você não vai chamar a sua esposa de alguns adjetivos que eram usados lá, mas esse adjetivo era usado e era um grande elogio. Mas é interessante que a palavra Sibiar, em hebraico, ela, que é a tradução de Tabita, né? Ela tem uma raiz, e a raiz é Tsebi. Essa raiz significa beleza, glória, honra, beleza de coração. E o significado de Dorcas também é beleza. Portanto, Jope é uma cidade linda, uma cidade formosa. E tinha uma Dorcas, que era uma mulher linda, uma mulher formosa. O tema da nossa mensagem aqui hoje é uma linda mãe, cheio de coisas belas, né, em torno de Dorcas. E ela era uma mulher muito, muito bondosa. O texto fala de algumas das características de Dorcas. Ela era bondosa, ela servia as pessoas, servia as viúvas da cidade. Possivelmente ela tivesse posses,
e ela fazia roupas para as pessoas, ela servia as pessoas, era uma costureira. Então era uma pessoa assim, vamos dizer assim, no mercado de trabalho de Jope daquele tempo era muito importante. Ela abençoava as pessoas. Agora, é interessante como o texto destaca a bondade dessa mulher. E quando ela fica doente e morre, houve um alvoroço na cidade. A cidade não era do tamanho que é hoje. Era uma cidade, talvez com alguns poucos milhares de pessoas, poucos mesmo, né? Então, quando Dorcas morre, a cidade foi comovida, a cidade se mobilizou para velar o corpo de Dorcas. Então, os vilarejos, as pessoas, todo mundo parou por causa do velório de Dorcas. Era comum acontecer isso há 2000 anos, quando se fazia casamento, o vilarejo inteiro ia para o casamento, porque eram vilarejos de 400 pessoas, vilarejos de 600 pessoas, né? Uma cidade portuária como Jope, possivelmente era um pouco maior, então, que tivesse alguns poucos milhares de pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, era uma baita cidade. E pela importância que Dorcas teve, toda a cidade foi mobilizada para honrar o trabalho dela, a bondade dela, e tudo isso aconteceu. E o texto dá essa ideia mesmo. A bondade dessa mulher, a beleza dessa mulher, a generosidade dessa mulher, fez com que todos chorassem a sua falta, né? Isso é muito, muito significativo na vida dessa mulher. Ela era bela de todas as formas. Ela era bela, talvez o texto não dá nenhuma informação da aparência física dela, mas a bondade e a generosidade de Dorcas fazia dela uma mulher linda e reconhecida na cidade toda. E eu destaquei 6 coisas aqui, 6 verdades, né, relacionadas a Dorcas, que eu quero repartir com você aqui. A primeira delas é a seguinte: Dorcas é que era um porto seguro de muita gente, né? A cidade era bonita porque possivelmente tinham pessoas como Dorcas. Ela era uma mulher linda, possivelmente uma mãe linda, né? Se não, tinham muitos afilhados, então ela cuidava de muita gente, como as mães fazem. Ela é que era o porto seguro de muitas pessoas nesse lugar. As mães são assim. As mães é que são o porto seguro da casa, né? Os pais não... a casa é o ninho da mulher, né? É o ambiente da mulher, é o palácio da mulher. A mulher é que é a rainha da casa mesmo. O homem, ele, quando muito, ele tem um canto de algum lugar, né? Uma mesa, quem sabe, quando há muita generosidade das esposas, eu reclamei o meu direito de ter o meu escritório, né? Então eu tenho o meu escritório, mas também é só ali também. O resto da casa é da minha esposa. Tem um lugar onde eu guardo a minha chave, onde eu guardo as minhas coisas, e eu tenho bastante livro, então eu preciso de espaço. Então eu tenho um escritório ali, e ali eu fico. Mas a casa, a rainha da casa é a mulher mesmo, não tem como. E eu estou sem a Cecília ficou em São Paulo. No outro sábado eu voltei para cá, para dar andamento nas coisas, e ela ficou para lá, e eu fiquei sozinho em casa. Fui amparado pelo Eliel e pela Lu, né? Não me faltou almoço essa semana, nem janta, né? E nem um dia, mas a gente ficar sozinho em casa, de fato, é muito difícil, e o Reginaldo sabe disso, né? É muito difícil. Os que viajam, né? É complicado, porque a mulher dentro de casa, ela tem uma importância muito grande, ela faz a diferença no ambiente dela, né? E você usufrui, né, desse ambiente em que é da esposa, né, da mãe na casa, e a presença dela dá segurança para nós, né? O homem é o leão, o homem é o cara que faz, ele vai torear tudo, ele resolve os problemas, ele mata 2, 3 leões se for preciso, não tem problema. Mas quando ele chega em casa, ele precisa de afeto, ele precisa de carinho, ele precisa de atenção.
Ele precisa de intimidade com a esposa, ele precisa disso tudo. E é a esposa que supre ele de tudo isso. Fora, na rua, ele é um gladiador. Agora, dentro de casa, ele precisa de um abraço. Né? Lava a louça também, lava a roupa, faz o que for preciso. Mas, dentro de casa, a mulher que vai fazer isso. Então, de certa forma, ela é, de alguma maneira, o nosso porto seguro, como o homem é para a mulher. Mas eu estou focando na mulher hoje, então, tá, beleza? A gente vai falar da mulher hoje. Então, a mulher é esse porto seguro. E Dorcas era um porto seguro para sua casa. Você, mamãe, você, esposa, lembra que Dorcas era um exemplo de bondade e generosidade, né? A casa dela era assim, provavelmente. E as pessoas iam até a casa de Dorcas, ela ia possivelmente à casa das pessoas também, mas ela era um exemplo. Então, mamãe, esposa, Dorcas ensina algumas coisas para nós, né? Você é o nosso porto seguro. Esposa, a minha é o meu, né? A sua é a sua, né? Então, mas é o porto seguro. Você precisa entender isso, esposa. Se você é uma tiradora de elite, né? Se você fica criticando, você fica falando mal do marido, fica reclamando das coisas, ou você é um porto seguro, ou você é uma tempestade, né? Aí é um maremoto, né? Não lá. Precisa ser um porto seguro. Um porto seguro é um lugar em que você pode atracar. Você luta as suas lutas, mas quando você volta para o seu porto, você tem onde descansar, você tem onde descansar o teu barco, descansar a tua vida, descansar das lutas do dia a dia. E você, esposa, é o nosso porto seguro, né? Então isso é muito, muito importante. Lembra disso, amém? Amém, maridos? Amém? Lembra disso, né? Mas é porque vocês são muito importantes. São muito importantes na vida de cada família, na vida de cada casamento, na vida dos filhos, mais a mãe do que os pais. Quando chega na adolescência, aí tem que mudar um pouco o papel. O pai tem que entrar em cena mais. Mas até a pré-adolescência é a mãe, é a base. Até os 7 anos, pelo menos, é a mãe que dá toda a sustentação dos valores, que ensina os valores, junto com o pai, evidente, mas tem uma presença maior da mãe, de valores, de princípios, de caráter, de índole, né? Isso vem muito da mãe. Quando isso está sendo construído, vai ser construído até a adolescência, de maneiras diferentes, até os 7 anos de um jeito, dos 7 até os 14 de outro jeito, mas quando passa dos 7 anos, pelo menos até a adolescência, o pai precisa entrar em cena. Aí sim, o pai é que dá a direção, a mãe abraça, o pai empurra para fora, né, do ninho, porque quer fazer os filhos voarem. Esse é o papel do pai mesmo, né? A mãe quer sempre estar bem pertinho, bem grudada. É mãe, né? É uma leoa, é uma mãe sempre. E que está sempre com os filhos perto, guardando, cuidando, abraçando, não tem dificuldade de liberar. Mas quando passa dos 7 anos, quando está indo para a adolescência, a mãe precisa deixar o pai fazer o papel de pai, e o pai vai dar as direções. O pai é que dá destino, o pai é que dá direção, o pai é que empurra os filhos para fora para ser gente, para produzir, para crescer, para virar gente grande. É o pai que faz isso, a mãe não, a mãe continua abraçando. Mas, de alguma forma, nós todos precisamos de um momento de colo. Eu, com 50 anos de idade, eu ia para São Paulo e eu tinha o meu momento de colo com a minha mãe, né? E a gente precisa de um momento de colo. E todos nós precisamos. Eu encontrava isso na minha mãe, né? Eu podia falar o que fosse, ela me abençoava. Podia falar o que fosse, ela me aconselhava. Ela orava por nós. E ela me dava colo. É assim que acontece. Mãe faz essas coisas, né? Mas o meu pai me empurrou para fora.
Com 14 anos era inadmissível que qualquer um dos nossos irmãos continuasse em casa sem trabalho. Inadmissível. Então nós começamos a trabalhar cedo, antes ainda, 12 anos, 14 anos. Então era para sair, era para fazer alguma coisa, tem que arrumar um emprego. O pai empurra para fora, é assim que acontece. Mas a mãe abraça, a mãe abriga, a mãe derrama afeto, a mãe dá colo. É assim, é o nosso porto seguro, né? A esposa para o marido, a mãe para os filhos e tudo mais. Segunda coisa que eu observo aqui na vida de Dorcas, ela embelezava a cidade. Interessante, o nome dela significa isso, bondade e generosidade. Uma casa linda, você percebe coraçãozinho voando assim, flutuando numa casa, numa família, em que há bondade e há generosidade. Há menos reclamação, há menos murmuração, há menos provocação, há menos crítica, mas há mais bondade e generosidade. Isso permeia, isso tempera o ambiente da casa. Parece que a casa de Dorcas era assim, era todo temperado de beleza, nas relações, no cuidado para com as pessoas. A gente observa isso em Dorcas. Isso é lindo. Quem produz isso é a mulher, dentro de casa. E a casa de Dorcas era uma casa assim, porque ela era linda. A casa dela era linda. E assim, ela servia as pessoas numa cidade linda, ajudando as pessoas a ficarem lindas e cada vez mais lindas. E qual era o segredo? Bondade e generosidade. Bondade e generosidade. Amém, gente? Amém? A gente observa isso em Dorcas. Uma terceira coisa que a gente observa, Dorcas marcava o coração das pessoas com as bondades. Quando ela fazia esses vestidos e distribuía para as viúvas e para os necessitados, ela estava marcando a vida delas, não somente vestindo o corpo, ela estava marcando o coração. É interessante, uma cidade inteira para chorar a perda de uma mulher. Essa mulher marcou a vida de muita gente. Aí eu pergunto para mim mesmo, eu tenho marcado a vida das pessoas com bondade, com generosidade, com graça, com beleza, com afeto, um afeto santo? Eu tenho feito isso? Temos feito isso? Só uma pergunta que eu faço para mim mesmo. A gente pode fazer isso mais. Dorcas me estimula a isso. A gente marcar as pessoas com mais bondade, mais generosidade, o coração delas. Ao ponto de, quando ela morreu, as pessoas voltaram e mostraram para o apóstolo Pedro, verso 4, as pessoas carregavam o testemunho da bondade de Dorcas. Quando eles voltaram, Pedro chegou, foram buscar Pedro nessa cidade, Lida fica 19, 20 quilômetros entre Jope e Jerusalém, fica 20 quilômetros ali perto. Foram buscar Pedro. Quando ele chega, as pessoas da cidade vieram com os testemunhos da bondade e da generosidade de Dorcas, vieram mostrar os vestidos. Olha o que ela me deu, olha como ela me serviu, olha o presente que ela me deu, olha o cuidado que ela fez para comigo e para a minha casa. Foram mostrar para Pedro, eram testemunhas, estava testemunhando da vida de Dorcas. Se alguém perguntasse isso para as pessoas e pedíssemos para traz aqui como testemunho, para mostrar para as pessoas as marcas da bondade, da minha generosidade, da minha bondade, da minha generosidade, o que se traria? Né? Alguém traria o quê? As pessoas trariam o quê? Como testemunho vivo da bondade que eu pratiquei, da generosidade que eu pratiquei. E esses testemunhos se multiplicam. Lembra que o texto tem segredos espirituais aqui. Apocalipse de João diz que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. O testemunho de bondade que a gente coloca na mão e na vida das pessoas se transforma numa palavra profética e tende a multiplicar. As bondades que praticamos tendem a multiplicar, as generosidades que praticamos tendem a multiplicar.
Todo bem que nós fazemos tende a multiplicar, toda graça que eu manifesto na minha vida tende a multiplicar, toda palavra de bênção que eu libero sobre as pessoas tende a multiplicar. Imagina, todo mundo fazendo isso e multiplicando, espalhando sobre a cidade, sementes de bondade e generosidade, cobrindo toda a cidade, cobrindo toda a sociedade. Mas começa com cada um de nós, não começa cobrando um ou outro. A Bíblia ensina que eu vou colher o que eu semeio. A pergunta não é o que os outros estão fazendo, a pergunta é o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Quais as sementes de bondade e generosidade que eu estou espalhando nas vidas, que eu estou espalhando na cidade, que eu estou espalhando na comunidade, que eu estou espalhando nas minhas células, né? Somos nós que fazemos. Quais, se pedíssemos, mostra aí os testemunhos, os vestidos ou os símbolos de generosidade que tem vindo da minha vida para com as pessoas, o que é que se traria, né? E de cada um de nós. Dorcas me ensina isso. Ela ministra ao meu coração. Eu acho que eu preciso ser mais bondoso e mais generoso e mais um distribuidor de bondade. Eu acho que eu preciso. Dorcas me faz isso, né? Em quinto lugar, o ambiente da bondade e generosidade são propícios aos milagres. É muito interessante. A cidade estava permeada pelas bondades de Dorcas, e quando ela falece, o ambiente todo dos amigos, das viúvas, das pessoas que foram abençoadas, recorreram a Pedro, porque Pedro, ele já era bem próximo da ascensão de Jesus. O evangelho estava sendo pregado já há um certo tempo, alguns anos, quem sabe. E muitos testemunhos de ressurreição, de vidas transformadas, estavam espalhando por todo mundo. Tinham muitos discípulos em Jope. Dorcas era discípula de Cristo, e muitos outros tinham também, todos eles sabiam dos milagres que Jesus fazia. E eles convidaram Pedro para ir para lá, e quando ele chega, parece que ele não deu muito trabalho. Eles já levaram ele para o cenáculo, ele já subiu e deu uma palavra de ordem, uma oração simples, uma palavra de ordem, e essa mulher é ressuscitada por uma palavra de Pedro. Parece que, eu entendo que esse ambiente de bondade e de generosidade, de amor, que estava instalado no coração das pessoas, instalado na cidade, instalado naquela casa onde ela estava, é um ambiente propício para o milagre, porque geralmente se mistura fé com amor, se mistura fé com esperança, geralmente é um combo, né? uma mistura linda que acontece no nosso coração, de fé, de amor, de esperança, de desejo forte das coisas de Deus, testemunhos de milagres. Você mistura tudo isso e desejo de que a bondade de Deus se multiplique, Deus restaure, todo um conjunto de coisas, parece que cria um ambiente favorável para um milagre. Uma casa que era regada de bondade e generosidade é um ambiente propício para as coisas sobrenaturais acontecerem, porque tem a ver com o céu, isso tem a ver com Deus, tem a ver com o caráter de Deus, tem a ver com o coração de Deus, tem a ver com a mão de Deus também. Portanto, é um ambiente propício. Uma casa, fosse o caso, uma casa de Dorcas, uma casa cheia de reclamações, cheio de críticas, cheio de acusações, cheio de peso por conta de que as pessoas não fazem não cumprem direito o seu papel familiar, seja esposa, seja marido, seja filhos, um ambiente carregado muito mais de ressentimento do que de bondade e generosidade. Esse ambiente carregado de coisas ruins, de coisas pesadas, esse ambiente é um ambiente que não favorece muito o milagre. É preciso quebrantamento, né? Porque o Senhor habita em meio aos louvores, mas Ele também habita em meio de uma vida que tem coração quebrantado, né? O coração quebrantado, contrito, tem a ver com quebrantamento, com arrependimento, com o espírito de gratidão. Esse espírito de gratidão é
gerador de milagre. É um ambiente propício para a transformação, um ambiente propício para a intervenção sobrenatural. É propício para o milagre. Um coração cheio de ressentimento também é um coração doente. Um coração cheio de cobrança também é um coração doente. E o milagre pode acontecer, esse não é o melhor lugar para acontecer. Mas você prepara o milagre, né? Já pregamos outros textos assim que tem essa ideia. Tem que ter um milagre deve ser provocado. Eu não realizo o milagre, Deus é quem faz, mas o milagre deve ser provocado. E uma das coisas que provoca o milagre é o arrependimento, é o quebrantamento, é a fé. Mas também quando você rega tudo isso com bondade e generosidade, meu querido, vai acontecer alguma coisa. O ambiente está conectado com o céu, porque Deus é bom. Amém? Você está facilmente conectado com o céu. Então as coisas fluem do céu com mais poder, fluirão do céu com mais força, com mais presença, com mais assiduidade. Isso pode acontecer. Parece que a casa de Dorcas era assim. Tudo ali favorecia o milagre. E de fato aconteceu. Ela foi ressuscitada ali. Mas não apenas favorecia o milagre, fez também daquela cidade um lugar de propagação, porque Deus usa esses ambientes como geradores de missões, ou seja, você tem uma conexão com o céu. O que aconteceu ali em Jope? Logo depois diz que ela ressuscitou, aí foi para casa, foi devolvida aos amigos, foi devolvida para a cidade. Pedro vai para a casa do Simão Curtidor, e ele está orando e está meditando ali num cenáculo, também numa sala alta da casa de Simão Curtidor, e teve fome, mas quando estavam preparando uma comida para Pedro, as pessoas da casa de Simão, ele teve um êxtase. O texto diz que ele teve um êxtase, e nesse êxtase ele teve uma visão de Deus trazendo sobre ele um lençol com muitos animais de todos os tipos, inclusive aqueles que o judeu não come, né? Então vários tipos, e a palavra de Deus para ele é mata e come, e ele entra no embate com Deus. Pedro era Pedro mesmo, né? Ele entra no embate com Deus. Como assim, Senhor? Eu nunca comi nada impuro. Falei assim, mas por que você chama puro aquilo que Deus santificou? Mata e come. Aí, na visão, ele não chegou a fazer tudo isso. De repente, bate na porta os soldados romanos e querem conversar com Pedro. Soldados romanos? Espera aí, quem crucificou Jesus há alguns poucos meses, ou poucos anos atrás, foram os romanos. E sim, havia perseguição contra os cristãos. E de repente, batem na porta, alguém avisa Pedro, fala assim, tem soldado romano aí querendo falar com você. Fala assim, já me acharam aqui, né? E, aliás, Simão o curtidor. O curtidor de couro não era uma profissão bem vista no primeiro século, principalmente para o judeu. Por quê? Todos os que lidavam com animais mortos eram impuros. Então, o curtidor era uma profissão impura, porque ele tem que lidar com couro e com animal morto. E Pedro, judeu, sabia disso. Então, se ele quisesse se esconder de alguém, ele ia ficar na casa de um curtidor, né? Então ele estava se escondendo na casa de Simão, o curtidor. Com certeza nenhum fariseu ia procurar ele lá, porque um fariseu jamais entraria na casa de um curtidor, um saduceu menos ainda. Então Pedro estava se escondendo ali, mas ninguém me acha aqui, né? E ele está orando e tal, aí os romanos é que acham, mas quando ele vai atender, quem eram? Eram os serviçais de Cornélio, que morava em Cesareia Marítima, que teve uma visão de Deus e mandou os seus soldados para irem buscar Pedro e trazer Pedro até Cesareia Marítima. De ônibus dá 1h30 mais ou menos até Cesareia Marítima, talvez não chega a 1h30, 1h e pouco, deve ter uns 40, 50 quilômetros ao norte. Nós saímos, quando estivemos lá, saímos de Jope, fomos para Cesareia Marítima, e lá Pedro foi levado pelos soldados romanos, pregou, e
eles se converteram. Cornélio, que era um centurião de uma guarda italiana, chamada italiana. Essa guarda foi uma das guardas mais importantes do primeiro século. Cesareia Marítima era a capital romana na Judéia. O palácio do governador era em Cesareia Marítima. Então Cornélio era um soldado, um militar de alta patente, na guarda, talvez das guardas mais importantes e mais com bons resultados que tinha ali no primeiro século, chamada a guarda italiana. E Cornélio era um dos líderes dessa guarda, um dos comandantes de tropa ali da guarda italiana. Esse cara era muito importante e era temente a Deus. E há uma conversão na casa de Cornélio, e com certeza Cornélio se transformou num missionário, ou seja, na cidade de Jope, a ênfase que recai aqui, na cidade de Jope, esse ambiente todo de bondade, de generosidade, ele é promotor de missões, ele faz a obra de Deus acontecer, tudo é propício, se Deus se move, Deus fala, Deus dá visão dentro desse ambiente, e dá direção, e as coisas acontecem, a obra de Deus expande, o reino de Deus vem, o reino de Deus se manifesta. Então eu vejo Dorcas como uma mulher que semeava bondade, sementes de bondade e generosidade, e isso favorecia muito ela e também a cidade, embelezava tudo e ela promovia ambientes propícios ao poder de Deus e aos milagres. Amém? Estão comigo? Estão comigo? Dorcas ensina coisas boas para nós. Amém, mamãe? Amém. Ensina, né? Que Deus nos dê a graça de aplicarmos esses bons exemplos de Dorcas na nossa vida. Que todos nós, mamães e papais, todos nós aqui, a gente seja como Dorcas, semeadores de bondade e de generosidade. Que a gente produza ambientes propícios ao poder de Deus e aos milagres de Deus na nossa casa. Amém, amados? Na nossa casa. Elimina a reclamação, queridos. Elimina a murmuração. Elimina da sua vida. A Bíblia nos orienta a isso, né? Ela nos aconselha a isso. Faça você a tua parte, mas elimina a reclamação. Murmuração não dá bom não, no final. Sempre dá ruim, sempre dá ruim. E ela contamina o ambiente. Ela azeda o ambiente. Ela torna o ambiente doente. E isso não vai ser bom para ninguém. Então sejamos nós semeadores de bondade e generosidade dentro das nossas casas, para que as nossas casas se transformem em lugares onde o poder de Deus e os milagres de Deus acontecem com fluidez. Acontece. Mais ainda, que esse ambiente de bondade, de generosidade, de palavras abençoadoras, também faça da nossa casa um lugar onde acontecem missões, geradora de missões, onde vidas são salvas. Amém, pessoas? Amém, queridos? Onde pessoas alcançam o amor de Deus, onde pessoas possam desfrutar da bondade e da generosidade que vem de Deus para conosco e nos abençoa. Amém? Amém? É assim Deus é comigo, assim Deus é com você. Eu quero finalizar e quero convidar você a orar comigo. Dorcas nos dá muitos bons exemplos e eu gostaria de aplicá-los na minha vida. Quem gostaria que a sua casa fosse toda ela permeada de um ambiente de cura, de um ambiente de saúde, de um ambiente de bem-estar, onde a bondade e a generosidade, a fé, a esperança, palavras de bênção, você sente isso dentro da cozinha, você sente isso na sala, você sente isso no quarto, você sente isso na lavanderia, você sente isso em todos os lugares da sua casa. E a sua casa é tão linda por causa
do amor e da generosidade que há lá é tão linda que as pessoas vêm e elas respiram mais leve. Parece que tem lugares que você respira leve. É gostoso o ar desse lugar, é gostoso. O oxigênio desse lugar é diferente. Ele faz bem ao coração, né? Quem quer uma casa assim? Amém? Nós todos queremos uma casa assim. Uma casa onde o poder de Deus flui com frequência. Onde os milagres são coisas normais. Onde o sobrenatural é o natural. Onde o poder de Deus se manifesta e quando há alguma necessidade, beleza, tranquilo. Mas precisa de um milagre, legal. É mesmo, é isso aí que a gente gosta. É do milagre, é de um mover sobrenatural. A minha casa tem um ambiente propício à movimentação do poder, à manifestação do poder, propício ao milagre e às transformações. Amém? Quem quer uma casa onde o poder de milagre esteja fluindo assim, flutuando no ar da sua casa, em todos os lugares? Quem quer uma casa assim? Uma casa onde há cura, onde as pessoas entram e sentem alguma coisa. Eu falei da minha mãe, a minha mãe acontecia isso. Os vizinhos iam em casa e eles ficavam até escurecer, eles não iam embora. Eu falei assim: não está na hora de você ir para casa? Às vezes, uns meus amigos, e amigos dela que vinham, conversavam, minha mãe aconselhava e tal. À noite assim, não está na hora de você ir embora? Sua mãe não está? Ou então, alguma coisa. Mas é tão bom ficar aqui na sua casa. A casa da minha mãe tinha esse paranauê aí. Tinha esse negócio aí, né? As pessoas gostavam de ficar perto da minha mãe. Nem todo mundo gosta de ficar perto de mim, mas da minha mãe as pessoas gostavam, né? Não tem problema, está tudo certo. Eu estou aprendendo, né? Eu estou aprendendo. Mas ela gerava essa coisa, né? Essa coisa linda, essa coisa gostosa, né? Perto da minha mãe, estou falando da minha mãe, Dia das Mães, então me permita, né, falar da minha mãe, né? A minha mãe, ela sempre tinha uma palavra abençoadora, né, para as pessoas. Era lindo de ver. E as pessoas, elas se sentiam muito alimentadas e abençoadas quando ficava perto dela. Ela não ficava reclamando das coisas. Não foi vida fácil. Nós nunca tivemos vida fácil. Ninguém em casa. Meus pais, meu pai, minha mãe, ninguém teve vida fácil. Ninguém. Meu pai era funcionário público, motorista da prefeitura. Aposentou como motorista da prefeitura. Ele ganha um salário mínimo de aposentadoria. E ele e minha mãe sustentou 6, com um salário mínimo praticamente. Então não era fácil essas coisas acontecerem, a base do milagre. Tinha que ter milagre, se não tivesse milagre, a gente estava na roça. Então nós convivemos com muitos milagres na casa do meu pai. Nós precisávamos dos milagres, né? Mas tem uma coisa, apesar de toda a dificuldade, de toda a dureza, a gente eu nunca vi minha mãe reclamar. Ela ficava sem comer, mas ela não reclamava. Então, o ambiente era doce, o ambiente da casa era doce, e as pessoas acabavam percebendo. Muita gente se converteu dentro da casa, na minha sala, na sala da minha mãe evangelizando. Sentava lá, conversa, a pessoa se convertia, depois minha mãe fazia discipulado, né? E elas é que vinham na casa da minha mãe. Parece que o ambiente era propício para missões. As células, pode ser assim. Cada uma das nossas células. É muito bom que as células aconteçam nas casas. É muito bom. Porque a casa pode estar temperada com esse tempero de amor, esse tempero de bondade, esse tempero de generosidade. E tudo isso é promotora de milagres e promotora de conversão. Estão comigo? Amém? Quem quer uma casa assim? Eu quero uma casa assim. Fica de pé, vamos orar.
Senhor, nós queremos dizer ao Senhor que nós queremos que a nossa casa seja uma casa permeada pelo Teu amor, permeada por Tuas bondades e generosidades, permeada, Senhor, de gratidão, permeada de palavras de bênção, permeadas de cuidado. Ó Deus, nós queremos que as nossas casas sejam assim. Por parte do papai, da mamãe, por parte dos filhos também. Nós queremos tudo isso, no nome do Senhor Jesus. E pedimos que o Senhor cure o nosso coração e cure a nossa língua, do que for necessário, para que nós, pelas nossas ações, pelas nossas palavras e posturas, a gente abençoe a própria casa, abençoe a nossa própria família, de maneira que a nossa família seja um lugar absolutamente propício às manifestações do Senhor, do Teu amor, do Teu poder, dos Teus milagres, das Tuas provisões. Por favor, faz isso em cada uma das nossas casas, no nome do Senhor Jesus. Mas agora, Pai, eu dirijo a minha oração ao Senhor a favor de cada uma das mães. Cada uma delas são rainhas, são princesas, são rainhas do Senhor, são preciosas demais. Nós as abençoamos, para que o Senhor cure os corações que precisam ser curados. O Senhor cure a história de cada uma que precisa de cura. Que o Senhor abençoe cada uma das mães, para que de fato no seu reinado, no seu castelo, que a sua família, de fato elas sejam promotoras também de bondade, generosidade, e elas mesmas, ó Deus, criem um ambiente de poder e milagre, e bondade e transformação na sua própria família. Ó Deus, abençoamos cada uma das mamães nessa noite. Abençoamos também os maridos, os papais, também os filhos. E nós oramos muito agradecidos, ó Deus. E faz de todos nós lares onde o Teu poder flua com liberdade. E te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém? Amém.